Conexão Profissional, na CBN Recife. Às 10 horas e 49 minutos, Conexão Profissional com a Agilis RH, a sócia da Agilis RH, Andréa Carvalho, que vai conversar conosco a respeito da ansiedade que impacta na carreira. Quando a ansiedade impacta na carreira. Andréa, bom dia. Bom dia, Mário. Andréa, a gente sabe que a sociedade de hoje é marcada pelo excesso de ansiedade e cada vez mais um número maior de pessoas vem sofrendo com este mal. Inclusive as crianças dessa nova geração são bem ansiosas. Como esse quadro ansioso pode impactar no desenvolvimento de uma carreira profissional e quais são os principais sintomas que podem ser relacionados com a ansiedade? O que é que você diria para a gente em relação a isso, hein? Mário, a ansiedade pode impactar quando ela for muito excessiva, porque ela pode gerar um efeito paralisante. A pessoa pode se sentir ansiosa a maior parte do tempo sem ter nenhuma razão objetiva ou aparente, ou pode ter uma ansiedade apenas às vezes, mas ser de uma intensidade tão grande a ponto de se sentir imobilizada. Então, diante desse desconforto, ela pode deixar de fazer coisas simples e ter impactos na sua vida pessoal e profissional. Alguns dos sintomas que estão relacionados com a ansiedade, a gente pode citar, por exemplo, o medo exagerado de algum objeto, de alguma situação específica, a angústia, né, a própria sensação permanente de que algo ruim vai acontecer, a sudorese, enfim, são alguns sintomas relacionados em alguma medida com a ansiedade. Agora, o que eu gostaria de chamar a atenção, Mário, é que todos nós, em determinadas situações da vida, já sentimos alguns desses sintomas. A depender do momento em que a gente está vivendo, de alguma situação difícil que será vivenciada, a ansiedade pode fazer parte. Mas quando os sintomas são muito intensos, podem ter efeitos prejudiciais na vida pessoal e no âmbito do trabalho, isso não é diferente, né? E certamente isso pode impactar negativamente na carreira de um profissional. E como é que o profissional pode agir para minimizar os danos da ansiedade na carreira, hein? Sim, Mário, pode impactar muito, né, negativamente na carreira do profissional. E, por exemplo, tem alguns profissionais que têm medo de andar de avião, por exemplo, né, ao ponto de não encarar uma viagem aérea. E esses profissionais, eles terão mais dificuldade de disputar uma vaga ou de concorrer a uma promoção quando o cargo exija viajar. Então, quando o medo, por exemplo, é de elevador, né, tem algumas pessoas que têm essa dificuldade. O problema desse profissional será fazer uma visita importante a um cliente que tenha um escritório em algum andar mais alto. Uma outra situação muito comum é a dificuldade do profissional se expor no momento de ter que falar em público. E aí quem é muito ansioso, ele pode travar nesse momento, pode dar um branco, né, como se costuma dizer, na hora da apresentação, e o profissional não conseguir dizer nada. Então, esse profissional provavelmente terá maior dificuldade de assumir um cargo de liderança ou um cargo que exija que ele represente a empresa para o mercado, por exemplo. Ok. Andréa, muito obrigado então pelas suas informações. Obrigada também, Mário. Bom dia. Bom dia. Acompanhamos a Conexão Profissional de hoje, parceria entre a Agilis RH, Rede Globo Nordeste e CBN Recife. Sugestões de pauta podem ser encaminhadas ao e-mail conexãoprofissional@agilis.com.br. E você que acompanha os temas tratados aqui no quadro, siga também o blog conexãoprofissional.com.br.